Olá, você é um bom amigo? Você tem bons amigos? É sobre isso que eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração neste dia. Se você pode, abre comigo a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Marcos 2, do versículo 1 ao versículo 12, diz o seguinte: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava dentro da casa. E pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam assentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que de fato é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, Jesus disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, pela sua palavra. E pedimos ao Senhor Espírito Santo, por misericórdia e graça, que a sua palavra venha nos despertar. Que ainda, Senhor Deus, que por um meio digital, a tua palavra venha nos cativar, a ponto de tocar em nós, Senhor Deus, de forma profunda e poderosa. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. A palavra de Deus, pelos meios digitais, ela não perde seu poder. A diferença está em nós, que às vezes não prestamos tanta atenção e nem damos tanto valor à palavra de Deus compartilhada por esses meios. Preste atenção quando ouvir uma boa palavra, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja por vias do WhatsApp, dê ouvidos à palavra do Senhor e certamente você será poderosamente abençoado. Mas vamos lá. Há quem diga que um bom amigo é aquele que nos apoia em tudo que fazemos, ainda que sejam coisas erradas. Há quem diga que um bom amigo é aquele que não nos questiona, não nos fala que estamos errados, porque não importa se o que estamos fazendo está errado ou certo. Segundo ele mesmo, o que é importante para esse amigo é que a gente seja feliz. Mas aqui cabe uma pergunta: será que isso é realmente um amigo? Particularmente eu acho que não. Mas um amigo, entendo eu, e olhando para as escrituras, entendo que um bom amigo é aquele que nos faz sorrir, que faz nosso dia melhor, que nos anima, é colo de Deus para o nosso dia de choro, nos orienta diante de uma decisão difícil e não nos apoia quando estamos errados e quando estamos fazendo escolhas que no fim nos levarão ao sofrimento eterno. Acredito que você também concorda que esse segundo tipo de amigo que eu citei é o que de fato precisamos ser e ter. Ouça, é de fato o amigo que precisamos ser e ter. Precisamos ser e ter amigos que nos aproximem de Deus ou que aproximam pessoas de Deus. Precisamos ser amigos que aproximam pessoas de Deus e precisamos ter amigos que nos aproximem de Deus. O texto que nós lemos fala de 4 amigos que fizeram de tudo para levar o seu amigo, o paralítico, até Jesus. O texto chama ele assim, o paralítico.
Estes foram de fato bons amigos, pois levaram seu amigo ao lugar certo, aos pés da pessoa certa, na casa da pessoa certa, aquele que pode todas as coisas, sobretudo, perdoar pecados e salvar. Mas aí fica a pergunta: que tipo de amigos devemos ser? Ou que tipo de amigo temos conservado à nossa volta? Ou devemos conservar à nossa volta, melhor. Primeiro, que tipo de amigo devemos ser? Devemos ser o tipo de amigo como os desse paralítico, como esses 4. Precisamos ser amigos que aproximam pessoas de Jesus, amigos que apresentem Cristo, nosso melhor amigo. Aqueles que andam conosco precisam conhecer a Jesus. Vivemos em um mundo escasso de amigos. As pessoas têm poucas pessoas em quem podem confiar. Muitos nem pensam no outro, mas só pensam em si mesmos. Não estão preocupados em abençoar, mas só em receber uma bênção. E ouça, isso não é evangelho. O evangelho diz que melhor é dar do que receber. Mas infelizmente hoje em dia existem muitos relacionamentos só com segundas intenções. Tem gente que só tem amizades por esse motivo, pensando em o que aquela pessoa pode lhe dar em troca. Esse paralítico, ele não tinha nada a oferecer a esses amigos, mas esses 4, os seus amigos, fizeram o que podiam para ajudá-lo. Certamente eles escutaram falar que aquele todo-poderoso Jesus, que operara muitos milagres por aquelas regiões, estava ali, em sua casa, em Cafarnaum. E 2 qualidades devem nos acompanhar como esses bons amigos, como acompanhavam esses bons amigos, também devem estar na minha e na sua vida, para sermos bons amigos para as pessoas. A primeira é, eles se apressaram em levar o paralítico a Jesus. Eu e você também precisamos nos apressar em levar as pessoas a Jesus. Não podemos ter vergonha, mas precisamos apresentar Jesus o mais rápido possível para aqueles e aquelas que caminham conosco. Porque, de fato, uma coisa que não gostamos de tocar muito, mas que é uma realidade. Não sabemos quanto tempo essa pessoa passará à nossa volta. Não sabemos quanto tempo essa pessoa viverá ao nosso lado. Não sabemos se hoje estamos com ela e amanhã estaremos também. Precisamos ter rapidez, agilidade em apresentar Jesus às pessoas. Precisamos nos preparar para anunciar o evangelho, nos preparar para pregar a boa nova de salvação. Cristo Jesus, morto, mas ao terceiro dia ressuscitado, para morrendo a nossa morte pudéssemos viver a sua vida. Precisamos estar preparados para anunciar. Precisamos nos preparar, porque às vezes as pessoas que nos escutam pode ser a sua última oportunidade de ouvir o evangelho ou de ouvir do amor de Jesus. Então, leve as pessoas a Jesus de forma rápida. Segunda qualidade desses amigos que também devem estar em nós. Eles perseveraram em levar o amigo paralítico até Jesus. Eles tinham muitos impedimentos, mas romperam com todos para levar esse amigo até Jesus. Eles romperam com a multidão, romperam com as dificuldades, precisaram subir até o telhado, tirar as telhas, e não era nada fácil, e exatamente colocar o paralítico na direção de Jesus. Precisamos perseverar, irmãos e irmãs, quando quisermos levar alguém à presença de Jesus. Perseverar na oração, mas também perseverar no convite. Perseverar no clamor diante de Deus, mas também perseverar para conduzir aquelas pessoas a um culto de celebração, às reuniões das nossas células. Em alguns casos, na primeira vez, talvez precisemos até carregar aquelas pessoas até a igreja. Como esses amigos fizeram, eles carregaram o paralítico. Ele não tinha como ir, ele não tinha forças para ir. E existem pessoas que Deus nos dá que não têm forças para ir até a casa do Pai. E nós precisamos ser instrumentos de Deus para carregá-las até Jesus. Seja um amigo que não desiste de orar, que não desiste de convidar e que não desiste de levar pessoas a Cristo, porque Cristo é tudo que todos precisam, inclusive essas pessoas que estão à nossa volta. Jesus é a resposta para a existência humana, Ele é a cura para os doentes, é o bálsamo para os feridos, Ele é a salvação para aqueles que caminham com passadas largas para uma eternidade longe de Deus. Ore, convide, leve as pessoas a Cristo, tenha isso como sua prioridade, persevere. Porque, como diz
nos evangelhos. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus nos deixa claro que o mais importante para o paralítico não era a sua cura física, mas a sua salvação. É só nos atentarmos ao verso 20, quando diz: vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Precisamos priorizar a salvação das pessoas. Mas por outro lado também, que tipo de amigo nós devemos conservar em nossas vidas, devemos ter? Pastor, eu não posso ter amigos que não são cristãos? Lógico que pode. Mas precisamos também, e talvez como prioridade, ter amigos e conservar amigos que nos aproximem de Jesus. Se por um lado precisamos ser amigos que aproximam outras pessoas de Cristo, também precisamos ter amigos que nos levam mais perto do Senhor diariamente. Não há como nós levarmos alguém a um lugar onde nós não sabemos chegar. Não há como apresentarmos alguém que não conhecemos. Se não temos alguém que nos aproxima a cada dia de Jesus, que nos motiva a cada dia, nos exorta a cada dia a buscá-lo mais, não temos como fazer isso por outra pessoa. Precisamos andar com pessoas, meu irmão e minha irmã, que leem mais a Bíblia do que nós, que oram mais do que nós, que são mais amigos do Senhor do que nós, mais próximos do que nós, amigos que oram por nós, que nos corrigem e que são fervorosos ainda mais do que nós na fé. Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um, pois se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas se você cair e você não tiver do seu lado alguém que te aproxime do Senhor, alguém que te leve até Jesus, onde você encontra perdão, renovo e restauração. Se você cair e esse alguém que está do seu lado, que for a sua prioridade de amizade, te afastar ainda mais do Senhor, como você vai poder ajudar os outros? Tenha amizades que te aproximam de Jesus. Tenha amizades que te levem até o Senhor. Assim você conseguirá também ser instrumento de Deus na vida daqueles que precisam, da vida daqueles que Deus também tem te dado como amigo, para que você seja assim como esses 4 amigos que apresentem outros a Cristo Jesus. É importante ser um amigo que leva pessoas a Jesus, mas você precisa ter também pessoas que te aproximam mais dele a cada dia. Pessoas que motivam você, pessoas que te incentivam a ler mais a Bíblia, pessoas que impulsionam você a orar mais, a buscar mais, pessoas que te levem até Ele em todo o tempo. Seja um amigo que aproxima as pessoas de Jesus e também tenha amigos que aproximam você de Jesus. Olhe para suas amizades, ore por elas, ore pelas pessoas que você ama, mas também se permita se relacionar com pessoas que te aproximam a cada dia mais do Senhor. Não deixe de viver na comunhão dos santos. Nós precisamos ir à igreja, mas sobretudo precisamos ser igreja, nos relacionar como igreja. Seja um amigo que aproxima pessoas de Jesus, mas também se dê a relacionamentos com pessoas que te aproximam ainda mais de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e te use poderosamente. Se você é aqui da grande Belo Horizonte, em especial da cidade de Ribeirão das Neves, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você mora mais perto do Sevilha B, todos os domingos na Igreja Metodista em Sevilha, Rua Conselheiro Pena 290, às 18 horas, nós temos um culto de celebração muito especial. E Deus sempre tem uma palavra para você. E se você mora talvez mais perto do Veneza, nós temos também a Igreja Metodista em Veneza. Rua Maria Angelina Gomes, Antiga 13, número 842. O culto aqui em Veneza é às 19h30. Deus também tem uma palavra reservada ao seu coração. Que Deus abençoe. E ore aí agora, pedindo a Deus para que você seja um amigo que aproxima pessoas do Senhor. Um amigo que reflete a glória de Deus. Mas também que você possa aprender a se permitir ter amizades com pessoas que te exortam, que te corrigem e que te aproximam ainda mais do Senhor Jesus. Pessoas que oram mais do que você, que leem mais do que você e que buscam mais do que você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus.